pudesse definir o amor é um fenômeno que acontece no encontro entre duas pessoas. É algo que permite a uma delas, ou a ambas, a entrada ou a comunicação com o mundo da alma, com sua natureza de transformar-se, com sua predisposição para morrer e renascer. Mais uma vez, estamos diante de uma questão muito importante, que é o autoconhecimento. Como você revelar algo de você que você nem conhece? Então, acho que a primeira coisa é a gente tentar refletir sobre quem é essa mulher interior, que habita dentro de cada mulher e também dentro de cada homem. E no âmbito dos relacionamentos, no que diz respeito aos homens, essa mulher interior ela vai ter voz também. Então, isso é para os dois, né? Obviamente, o nosso ser interior, né, que a mulher, o feminino de cada um é quem justamente quer se relacionar. É o feminino que quer estar com, enquanto o masculino, ele quer se isolar, ele quer estar com ele só, ele quer produzir, ele está preocupado com questões mais práticas, que é da natureza dele. O feminino tem, como já dissemos antes, essa natureza que é de querer se reunir, de querer estar compartilhando, né? Então, se a gente não conhece esse lado nosso feminino oculto, como você vai lidar, como você vai revelar e como você vai lidar com ele, entendeu? Como você vai mostrar esse lado para o seu parceiro, para que ele possa te entender com profundidade. Então aí nós temos diante também de uma lenda antiga, né, das regiões nórdicas, né, do polo, aliás, das regiões polares, que é o conto da mulher esqueleto. E eu vou contar brevemente para vocês como é esse conto, que esse conto justamente ele revela essa natureza do amor, né? Então, era uma vez uma jovem, né, que ela foi, por alguma razão, banida, né, pelos pais. Ela foi condenada, né, dentro da sua cultura, do seu meio familiar, por alguma razão. E aí ela, como castigo, ela é jogada do penhasco. E aí, jogada para morrer. E aí, essa mulher jovem, ela obviamente falece, e anos se passaram e veio um pescador com seu barquinho, isso na beira do mar, né? Ela foi jogada ao mar. Aí ele chega e começa a pescar ali. E no que ele começa a pescar, ele sente que o anzol, que a linha dele pegou em algo. E aí, quando pegou em algo, ele começou a puxar, né? Opa, que vai ser um peixe enorme, que vai ser ele já começando a imaginar como era esse peixe, que é um peixe ótimo, que eu vou falar para todo mundo, que esse peixe maravilhoso, eu vou pegar, o peixe está pesado, só pode ser um peixe enorme. E ele todo assim, sabe, orgulhoso, que ele já tinha antes mesmo de ver, né? E aí ele pega e puxa esse peixe, teoricamente, e aí quando chegou em cima do convés do barco, que ele conseguiu botar para dentro, aí ele olhou assim, ele tomou um susto enorme, e aí no susto ele acabou se emaranhando na linha junto com aquilo ali, era um esqueleto que ele tinha pego, que era o esqueleto dessa jovem, obviamente. Daí ele ficou tão apavorado que ele pegou o barco e saiu batido, não podia jogar fora porque já estava emaranhado nele, aí ele foi com o barco correndo para o litoral. E chegando lá, ele saiu do barco e saiu correndo. Só que ele foi arrastando o esqueleto que estava emaranhado na perna dele. E ele chegou até seu iglu com aquele esqueleto amarrado. E ele entrou apavorado. E aí o esqueleto também ficou lá do outro lado do iglu dele, né? E ele ficou olhando para ele, e o esqueleto lá parado. E aí com o tempo ele foi olhando, aí ele pegou uma lamparina, acendeu, aí ele viu, ficou observando aquele esqueleto com mais atenção e foi vendo que ele não se mexia, que ele foi ficando mais tranquilo diante daquilo, foi olhando e foi se acostumando com ele. E de tal forma que
ele começou a imaginar que aquele esqueleto ele poderia ser, de quem deveria ser aquele esqueleto, né? Ele poderia imaginar que fosse uma companhia, alguma coisa para ele, e aí se não tivesse morrido, né? E aí, por exemplo, ele poderia imaginar isso. Então aí ele começa a cantar, bater no tambor e tudo. E aí nisso o esqueleto começa a se refazer de carne. E aí começa a virar uma mulher. Aí vira aquela mulher e ele fica olhando assim aquela mulher, né? Que ele, depois de ter perdido aquele medo todo, né? Ele se sentiu atraído por ela e ele começou a ficar do lado dela, acabou deitando com ela e aí eles dormiram juntos. Bom, essa história, ela retrata o aspecto nosso em relação à nossa atuação em relação ao amor. Então, por parte, no momento em que você pesca, né, o amor é como uma pescaria. Né, ele coloca dessa forma, né, com relação a esse conto, porque ele tem, um esqueleto, é justo os ossos, é a parte mais profunda, é a estrutura, né, é aquilo que se preserva. O resto tudo morre, mas os ossos é o que mais tem essa preservação no tempo. Então, por isso a relação do esqueleto. E quando ele pesca o esqueleto, que ele vai pensando que é um peixe enorme, é como a nossa relação com o amor é assim. Na hora que a gente encontra alguém, que a gente conhece alguém, a gente sempre fica imaginando que esse alguém é maravilhoso, que a gente começa a se gabar e aí falar para os outros. Você sempre quer aquele que é o maior, ou que é o melhor, ou que, né, dentro daquele seu conceito de maior ou melhor, para você poder chegar e mostrar para os outros. Então essa é a primeira fase, né? Da busca do amor, né? E que quando a gente conhece, a gente tem essa atitude. E aí você tem depois, e aí quando você entra nessa atitude, né, que você está escolhendo sempre alguém para o outro, né, para que o outro veja, para que o outro aprove, a gente está muito distante da gente, né? E aí conforme ele começa, no momento que ele está na caverna não, no iglu, ele começa a desemaranhar a linha do esqueleto. Então ele começa a desemaranhar. Isso significa que esse desemaranhar de linha, ele está começando a entender, a conhecer, a querer entender todos esses nós, todas essas amarras, essas coisas que nos prendem diante do amor. Então esse desemaranhar, ele é muito uma internalização e compreensão daquelas coisas que nos impossibilitam, que nos dificultam, né? Que vai além, né, dessa relação de só mostrar para o outro, que vai além disso, que a relação é mais do que isso. E aí você começa também a entrar naquela outra fase em que você começa a se deparar com os obstáculos, com as questões, e você começa a querer desenrolar, desemaranhar, entender e superar, né? E aí você entra depois numa outra fase, que é você começar a observar, olhar aquele ser, aquela essência, aquele esqueleto, observar aquele esqueleto. E aí ele começa a compreender a beleza, aquela essência, amar aquela essência, né? Porque ele precisou ter confiança. Foi o momento em que ele começa a conhecer, olhar além daquilo que aparenta, né? Aquela feiura, né? Do esqueleto, daquela coisa da morte, né? Daquela coisa da morte que amedronta, né? Porque o amor também, a profundidade no amor, ela amedronta, porque a gente se depara com a morte. Quando a gente ama profundamente, a gente se depara com a morte, porque a gente deixa de ser só a gente passa a ser um nós, por exemplo. Então a gente se dá de cara com uma natureza que é aquilo que não é aprovado, aquilo que muitas vezes é completamente a antítese daquilo que você idealiza, né? Então a gente fica diante de uma situação, de uma pessoa antagônica, mas é também quando a gente conhece essa mulher interior, esse esqueleto que é essa mulher interior, e que é capaz, que tem de mostrar pra gente o que também a gente é internamente, que é capaz de somar, que é capaz de nos fazer evoluir. E quando eles dormem juntos, é sinal de que essa confiança, esse amor duradouro, esse sono deles passarem a noite, de acordar
né, até o outro dia, de dormir juntos, isso é um sinal de confiança. Porque o amor profundo, ele, no que você conhece, você tem a confiança. A gente conquista uma confiança plena. E sem essa confiança não há entrega. E sem entrega não há amor profundo. Então esse conto, ele revela muito sobre, né, o amor, o aspecto do que é amar, né? E é uma coisa, o quanto é importante a gente ver, o quanto é importante a gente se conhecer. A gente tem que estar pronto para isso. Que a própria relação, ela ajuda nesse processo de autoconhecimento, porque o outro vai mostrar para você, a gente se atrai pelaquilo que a gente tem e não admite que tem. A gente vai atrair pessoas que vão mostrar pra gente quem a gente é internamente. Então ninguém fica com ninguém à toa, né? As pessoas têm sempre umas relações, uma razão para estar juntas. E sempre visando o processo evolutivo de cada um. Porque tudo evolui. Nada permanece como nada. Então, e nós estamos aqui para evoluir. Então isso tudo faz parte, né, de uma coisa muito maior do que a gente, do próprio processo de vida. E transformar é viver e morrer. Por isso também que há esse conto da mulher esqueleto, que relacionado ao amor, mostra que o amor é uma relação entre vida, morte e vida. Porque a gente renasce a cada relação, a cada fase de um casamento, ou a cada novo relacionamento. E quanto mais a gente consegue entrar nessa fase da entrega, mais a gente consegue crescer com ele. Então é isso. O quanto é importante a gente lidar com esse lado antagônico seu. Não é só amar você por fora, ele também tem que amar por dentro. E esse ser por dentro, que a gente passa a conhecer com o tempo, quando a gente está numa relação amorosa, ele também vai mostrar aquilo que você deseja por dentro. Porque às vezes você deseja aquilo que parece ser o que você quer. O que o outro define. Às vezes a gente corre atrás daquilo que o padrão, a nossa cultura determina, né? Os nossos amigos, a gente tem como aquela primeira fase do conto, para mostrar para o outro, né? A gente só vai entender o que realmente a gente precisa e o que a gente quer a partir do momento que a gente se relaciona, porque você começa pensando que é uma coisa e depois vai se mostrando que é outra. Porque esse parceiro que vem ficar com a gente, ele, na verdade, ele está com a gente porque a gente tem algo também igual a ele, né? E aí ele vem mostrando aos poucos, esse ser interior vai sendo revelado. Então, cada vez mais, a gente começa a entender o que a gente realmente precisa, o que a gente realmente gosta, quem é realmente a pessoa melhor para estar conosco em determinado momento também, né? Porque o que é bom hoje pode não ser o melhor também amanhã, né? Pode ser melhor num momento de vida, mas depois pode não ser. Então, se a pessoa se nega a se relacionar, se a pessoa se nega a amar, se ela tem medo de amar, ela está naquele momento do conto em que ele ainda está correndo com o esqueleto atrás dele, ele está correndo da sua própria natureza, ele está correndo do seu ser mais interior, daquele ser que perpetua, daquele ser que não morre, né? Que é aquela natureza espiritual, aquela natureza que vai de encarnação em encarnação. E aí a gente foge disso também, não só da relação, mas também a gente está fugindo da gente. Então, gente, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês quiserem continuar acompanhando muitos vídeos que eu pretendo colocar aqui a respeito de várias coisas, são várias reflexões. Então, indicando também aqui com esse vídeo de hoje, esse livro, para quem gosta de ler e busca esse autoconhecimento, que é Mulheres que Correm com Lobos, que ele fala inclusive desse conto da mulher esqueleto, maravilhoso esse livro, que fala através do lúdico, né, desses contos, né, ele vai mostrando. E nós vamos falar mais dele também aqui. E vocês aí, se quiser, se gostou, dá um like aí, compartilha e se inscreve no canal, que ajuda muito também. Muito obrigada aí pela presença de vocês aí. Um beijo grande.